Olá, mais uma quarta, mais um dia para falar sobre velhice, idosos, chamada terceira idade. Hoje a gente vai falar de dois transtornos de humor muito comuns: ansiedade e depressão. O que a gente vai falar primeiro? Ontem eu vi um filme na Netflix chamado Meu Pai. É um filme triste, é um filme que traz alguns ensinamentos importantíssimos. O primeiro, que a pessoa idosa ela não deve se isolar sob hipótese. Ela tem que se socializar, ela tem que buscar novos aprendizados, novos conhecimentos, ela tem que sair de casa, ela não pode ficar enfurnada dentro do seu apartamento vendo televisão. Ouvir música, sim, era uma característica lá do filme, do ator Anthony Hopkins, maravilhoso, mas ouvir música é essencial, traz muitas memórias afetivas pra gente, muita coisa, mas somente ficar em casa ouvindo música também não é saudável. Então é um filme triste, vou logo avisando, mas que traz um aprendizado do que você não deve fazer na sua terceira idade. Inclusive, depressão é uma porta de entrada para demência. Vou logo falando para vocês. Evitar a síndrome depressiva é importantíssimo não só para a qualidade de vida do seu dia a dia, mas para evitar também uma possível demência. Então, depressão. O que vem com a depressão? A depressão é uma doença grave, principalmente com pessoas mais fragilizadas cognitivamente, que é o público idoso. Com o tempo é normal um prejuízo cognitivo que a gente deve combater fazendo atividades, tendo novos aprendizados, buscando uma rotina, um dia a dia de qualidade, que não tenha nada a ver com pausa, com ficar em casa. Então, é um sintoma, é uma síndrome, é uma doença que interfere muito em tudo. E para você evitar a depressão, você precisa ter uma nova visão do que é estar velho. E aí, para quem já assistiu os outros áudios, outros vídeos da gente aqui, não se assuste quando eu falar que velho, velha, tá? Depois dá uma olhadinha nos outros vídeos anteriores. São palavras que deveriam ser consideradas normais e não palavras consideradas por muita gente, pela sociedade, palavras ofensivas, tá bom? Então, só lembrando aqui. Então, depressão. Existem alguns fatores de risco, sim. Você tá bem, mas você ter que cuidar de um companheiro adoecido e ter uma rotina que você precisa se dedicar muito a essa pessoa. Outro fator de risco é o sexo feminino. Outro fator de risco para depressão é você estar só, isolado, parado em casa, sem se socializar, sem fazer novos amigos, sem namorar novamente, se for o fato. Então, são alguns dos fatores de risco da depressão. O que a gente tem que fazer? Se mexer e não ficar parado. O gerontólogo ele pode te ajudar e muito nesse processo do envelhecimento como um todo, como eu já disse algumas vezes aqui. Inclusive, em conseguir te ajudar nessa questão da socialização. Te fazer entender essa importância no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina. Outro fator comum, outro transtorno de humor comum, ansiedade. Ansiedade o que vai ser amanhã, ansiedade se você vai passar mal, ansiedade se você vai ter uma queda, porque você já teve antes. Ansiedade e depressão são muito comuns e a gente tem que evitá-las. O processo de envelhecimento ele tem que ser visto como um todo e de forma preventiva na maioria das vezes para que você tenha uma chamada terceira idade feliz. Cuidado com as armadilhas da sociedade que vê o idoso quieto, parado, que acha que tem que ser assim. Não tem nada a ver com isso.
Outro fator de risco, aposentadoria. Aposentou, parou. Mas parou por quê? Porque aposentou. Parou de trabalhar naquilo. Então vamos fazer outras coisas? Vamos estudar? Ou vamos trabalhar em outras coisas, se for o caso? Se quiser. A gente tem que evitar esse pensamento retrógrado, gente. É muito importante chegar aos 60, 70, 80, 90 anos sem depressão, sem sintomas ansiosos corriqueiros. Eu sou Márcia, eu sou médica psiquiatra, sou pós-graduanda em gerontologia pelo Instituto Einstein em São Paulo. Visita o nosso site um pouquinho, é o econtempla.com.br, para você dar uma olhada geral, um pouquinho desse trabalho que a gente está tentando desenvolver, de lidar com o público idoso que quer se preparar para ter uma velhice totalmente diferente do que a do filme Meu Pai, que está lá na Netflix para você olhar, tá bom? Beijo, até!